Fala, torcedor, tudo certo? Olha só, o Grêmio vai enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro neste domingo às 4 horas no Alfredo Jaconi. Mas deixa eu te contar porque é o seguinte, Vila Sante está de volta. E o Renato vai fazer o que com o Dodi? Vai botar no mesmo time? Kahneman não foi pro jogo. Felipe Carbacho também não. João Pedro Galvão também não foi. E o Marquezin, porque a gente já sabe que o Renato iria fazer aquele rodízio. Vamos conversar a respeito? Olha só, dá um like aí, dá essa moral para nós, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e claro, esse é um vídeo apoiado pela KTO, kto.com, onde diversão acontece, passa lá, se registre para vocês brincarem, se divertirem. E o técnico Renato vai ter uma dúvida para poder escalar esse time do Grêmio. Eu acredito que Dodi não deve sair do time, mas será que o Vila Sante vai ter condições de jogar os 90 minutos? Ele começa com Dodi, tira, deixa o Vila Sante no time. Ele precisa pensar, porque na minha ideia de time, os dois podem jogar juntos, já que o Dodi tem feito a primeira função. Assim o Vila Sante pode jogar no segundo volante, jogando um pouco mais à frente, podendo então ele ajudar na criação e na movimentação, sendo aquele motorzinho do time. Cabe o técnico Renato a conseguir montar esse time, encaixar esse meio de campo para o Dodi e o Vila Sante jogarem juntos. Tá, Léo, mas e o PP e o Franco Cristaldo? Faz o quê? Bom, mantém os dois. O Edenilson também pode jogar, começou muito bem por sinal e pode se manter no time titular. É um jogador experiente, tem uma movimentação, sabe marcar e isso pode ajudar o time do Grêmio a não ter um crescimento maior do meio de campo. Claro que o Grêmio perde em bola aérea, mas ganha na qualidade do toque de bola e velocidade e raciocínio rápido, né? Porque o Edenilson é um jogador de tremenda habilidade, de tremenda noção tática do que o Grêmio realmente precisa, do que o time precisa em si. Bom, Franco Cristaldo pode ser o jogador mais à frente, o Grêmio se manteria no mesmo propósito de jogo que fez contra o Palmeiras. Claro que agora que o Renato fez as modificações, a gente já falou sobre isso, ele errou, mas aquele 4-3-1-2 seria excelente. Alguns falam que é 4-3-3, mas ficaria com 3 volantes, mais o Franco à frente, né, ou no 4-4-2 em losango, e os dois atacantes em velocidade, Pavon e Gustavinho, para poder jogar. Eu acho que tem como fazer isso. Bom, o Renato não tem Felipe Carbacho, que ainda está se recuperando de lesão, né, ele atuou, mas precisa ter tempo para se recuperar, então assim, pode ter sentido algumas dores e estaria fora desse jogo, nem foi relacionado. O goleiro Marquezin está fora, até porque o próprio Renato falou que vai fazer o rodízio e eu não estou muito afim desse rodízio. Eu confesso para vocês que eu não acho legal. Era sim para o Marquezin estar jogando, ser o titular para se manter, continuar ganhando confiança, mas o Renato quer manter os goleiros, todos eles em atividades, por isso o Rafael Cabral deve começar o jogo contra o Juventude. Kahneman fora, de novo, o cartão está fora. Também vem jogando, né, com frequência, então assim, está voltando de lesão, também independente disso, ele estaria poupado desse jogo contra o Juventude e aí no próximo jogo estaria de volta. E João Pedro Galvão, bom, essa é uma informação interessante, o Calhau Dornelles, eu vou dar o nome dos dois aqui, porque eu não sei realmente quem deu a informação primeiro, se foi o Calhau Dornelles ou se foi o pessoal da RD, da Rádio Imortal. João Pedro Galvão teria pedido para a direção para se desvincular do Grêmio agora, para ser liberado, para ir embora, para não jogar mais, para não atuar. E isso parece que foi aceito. Ele já não vai para esse jogo e a direção parece que acertou a ideia, aceitou em liberar o João Pedro Galvão e das atividades, sair do clube e seguir sua vida, sua carreira, voltar para a Europa, voltar para a Turquia, né? Ele é jogador do Fenerbahçe, se apresentar lá de novo. Enfim, seria esse o caminho dele, seria essa informação, ele estaria fora. Se isso é verdade, se vai se concretizar ou não, nós vamos descobrir já já. Nós vamos para o jogo, estaremos em Caxias acompanhando e vamos saber a verdade, se realmente o João Pedro Galvão está fora. Que a verdade não vou duvidar aqui da informação dos repórteres, mas eu quero entender qual é o motivo que fez, se é somente a torcida que está pedindo a saída dele. Se for somente a torcida, bom, o Grêmio fez certo em aceitar o pedido dele. E aí também o mérito do jogador, né? Entender a situação em que ele está sem clima e pedir para sair. Ele já tinha feito isso de outras 2 oportunidades, essa é a terceira. Enfim, o Grêmio acaba liberando o João Pedro Galvão para seguir a sua
vida. Bom, podemos trabalhar num provável Grêmio para jogar contra o Juventude? Podemos. Rafael Cabral, João Pedro, Pedro Jeromel, Gustavo Martins, que estaria voltando. Eu ainda acredito que vai ser o Rodrigo Eli, mas alguma informação surgiu que o Gustavo Martins iria para o jogo. Então, Rodrigo Eli e Pedro Jeromel. Desculpa, Rodrigo Eli não, Rodrigo Eli está machucado. Gustavo Martins e Natan Felipe, que é na sequência. Rodrigo Caio ficaria em segundo plano. E aí, Gustavo Martins e Natan Felipe, né? Um dos dois, e o Rodrigo Caio correria por fora nessa situação. E na esquerda, Reinaldo. Aí os 3 meias em que eu acredito que seriam. O Renato tem que ter peito, né, para tirar o PP. Então ficaria Dodi, Vila Sante e Edenilson para mim. Ele deve ir de PP, os 3 volantes. Franco Cristaldo, Pavon e Gustavinho. Vamos repetir? Rafael Cabral, João Pedro, Jeromel, Gustavo Martins ou Natan Felipe, Reinaldo. Aí os 3 volantes com Dodi, Vila Sante, PP, Franco Cristaldo e o ataque com Gustavo Martins e Pavon. Esse seria o time do Grêmio. Eu acredito muito nesse time em que ele realmente possa dar certo e o Grêmio firmar nessa proposta de jogo, porque o Grêmio ficaria um time mais fechado, mais centralizado, compacto e saindo em velocidade com os 2 atacantes. E aí tu tem outras opções. Aí tu tem Nathan Fernandes no banco, tu tem Alisson, que o Renato chamou de novo para jogar. É um jogador da base muito bem conceituado, ele é muito dinâmico, ele tem várias valências, ele sabe atuar pelos lados, ele também joga de centroavante, ele está com um faro de gol tremendo, e isso é importante para o Grêmio neste momento, porque o Grêmio precisa de um jogador que faça gols, né? O Grêmio tem outros jogadores que façam, mas o Grêmio está fixado em Diego Costa, e aí uma boa atuação de chute a gol de Franco Cristaldo, o Galdino, que tem entrado para chutar de fora da área, faz tempo que não chuta de fora da área, e isso tem incomodado os torcedores. O Renato, eu não sei se está incomodado, mas vale aqui uma pergunta bem clara para ele, por que ele bota o Galdino se ele é o cara que bate fora da área e não tem chutado. Então ficaria mais fixado nisso. E os últimos gols quem tem feito foram o Reinaldo e o próprio João Pedro. Então, ou seja, estamos mal de finalização, né, de finalizadores. É por aí. O que vocês acharam? Interessante. Segue a gente, dá aquele like, se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente volta.